Uma dona de casa reage a um sequestro relâmpago. Ela enfrenta o bandido e pula do carro em movimento. Na épia engarrafada, os vendedores se arriscam na pista do BRT. Estão presos os golpistas que filmavam programas sexuais para extorquir. Estudantes pagam por intercâmbio e ficam no prejuízo. Robério Negreiros reaparece na Câmara Legislativa depois de 3 atestados. O GDF quer aprovar logo a mudança na licença premium de servidores. E faltam monitores para alunos especiais nas escolas públicas. O DF2 está no ar. Boa noite. Hoje o DF2 começa ao vivo na épia Sul com flagrantes de perigo na pista. Olá, Letícia. Boa noite. O DR informou pra gente que vai mandar uma equipe para reforçar a fiscalização por aqui, Antônio. Pois é, Letícia, agora as pessoas precisam ter uma consciência, né, independentemente da fiscalização, que isso é um perigo na pista do BRT. No Rio, por exemplo, já teve até morte nessas pistas exclusivas. Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Ao vivo da épia, nós vamos direto para a Câmara Legislativa, onde os deputados têm votações importantes na pauta. Olá, Valadão, boa noite. Boa noite, Antônio. Os distritais pretendem votar ainda hoje o projeto que muda a forma de cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Com esse projeto, os empresários passariam a pagar o imposto com base no preço que eles vendem os produtos e não mais baseado no valor que eles compram a mercadoria. Ou seja, pagariam mais e aumentariam a arrecadação do governo. Outro projeto que mudaria a alíquota, a porcentagem do ICMS paga, ainda vai ser discutido e deve ficar para depois do recesso parlamentar. Já amanhã, os distritais devem votar o projeto de lei do governo que muda a licença-prêmio dos servidores, aquele período de 3 meses de descanso a cada 5 anos trabalhados. Pelo projeto, os servidores continuam tendo direito à licença, mas serão obrigados a usar o benefício, a folga, não poderão receber em dinheiro, a chamada pecúnia, como é hoje. Para o governo é importante a aprovação da lei, pois a estimativa é economizar 190 milhões de reais por ano. Pelo menos por enquanto, tem quórum para votação aqui na Câmara, Antônio. A gente vai acompanhando, Valadão, essa pecúnia que já foi extinta praticamente no Brasil todo, né? Muito obrigado. Qualquer informação importante nos chame. Falar na Câmara, o deputado Robério Negreiros, do PSD, reapareceu por lá hoje. Ele não era visto no plenário desde o fim de maio, quando a Globo mostrou a assinatura dele em folhas de ponto, nas mesmas datas em que publicava fotos de uma viagem ao exterior. Foram 3 atestados médicos por estresse. Hoje, Robério usou a tribuna para falar sobre o processo de quebra de decoro que foi aberto contra ele, mas já arquivado pela Câmara. Robério se defendeu. Disse que o controle da frequência dos deputados é falho e que nunca agiu de má fé. No mercado de trabalho, uma boa notícia: o desemprego diminuiu um pouco mês passado aqui no DF. Os números são da pesquisa do DIEESE e da Codeplan. O índice de desemprego no DF caiu de 19,9% em abril para 19,4% em maio. Traduzindo, são 6 mil desempregados a menos no DF. É um pequeno alívio, mas a situação ainda está muito difícil, né? O DF tem hoje 331 mil desempregados e esse número é maior do que maio do ano passado. O repórter Fred Ferreira entrevistou hoje à tarde a dona de casa de 59 anos que reagiu a um sequestro relâmpago e pulou do carro em movimento. Que perigo à luz do dia numa área movimentada de Taguatinga, hein? Manchete do G1, mãe e companheira que esquartejaram o menino Juan Maicon, de 9 anos, viram réis na Justiça do DF. O Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público rapidamente, 25 dias depois desse crime bárbaro. Agora, Rosana Auri da Silva Cândido e Cássila Priscila Damasceno Pessoa vão responder por 5 crimes, incluindo tortura, ocultação de cadáver. O juiz Fabrício Castanha Lunardi vai decidir agora se elas vão a júri popular em Samambaia. Todas as informações estão lá no G1 DF, esse crime bárbaro que chocou e entristeceu a capital. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas suspeitas de usar aplicativos de relacionamento LGBT para cometer crimes contra homossexuais.
Em nota, a agência respondeu que criou uma equipe para tentar resolver essas pendências. Informou ainda que está trabalhando para recolocar os clientes em outras agências parceiras. Os golpes pela internet se multiplicam e a polícia alerta que os bandidos estão cada vez mais abusados. Um homem tentou evitar um assalto e levou um tiro em Ceilândia. Eram 7h30 da manhã quando um bandido abordou a motorista deste carro que tinha acabado de estacionar na QNN 20. A mulher reagiu, pediu socorro e o bandido atirou, mas a arma falhou. O irmão dela, dono da padaria, veio correndo, mas não teve a mesma sorte. O bandido acertou a cabeça dele com um disparo. Olivan Rocha, de 49 anos, foi socorrido pelos vizinhos e levado para o hospital. O bandido fugiu correndo e deixou para trás um capacete. Moradores de Braslândia entregaram abaixo-assinado ao presidente Jair Bolsonaro. São mais de 30 mil assinaturas pedindo urgência na duplicação da BR-080. Os moradores lembraram da morte recente do ex-deputado Juarezão e de outros acidentes fatais na pista. Segundo o GDF, o projeto de duplicação da 080 já está pronto, mas ainda faltam recursos e licenças ambientais. Começaram hoje as inscrições para a segunda edição do FIES deste ano. São 46 mil vagas em cursos superiores particulares que serão financiadas pelo Fundo Estudantil a juros zero. Os alunos interessados têm até 1º de julho para mostrar que preenchem todos os requisitos na inscrição. Protesto na Câmara Legislativa. Moradores cobram a criação da nova região administrativa do Sol Nascente e do Pôr do Sol em Ceilândia. Em abril, o GDF enviou para a Câmara o projeto para a criação da nova RA. Agora, os moradores cobram a votação em plenário o mais rápido possível. Mas essa votação deve ficar mesmo para o segundo semestre. Olho aqui nas redes sociais, a Verinha diz: boa noite, Antônio, a pecúnia existe porque o governo não permite que o professor que está em regência usufrua da licença prêmio. Essa licença que não existe na rede particular, não é? O Leno diz: boa noite, Antônio, essa senhora deu muita sorte, assalto não se reage. Está falando da vítima que pulou do carro do sequestro relâmpago, né? A Marilena diz: Antônio, que loucura essa mulher que reagiu ao sequestro relâmpago, hein? Ela se arriscou muito, né? Estava desesperada, como a gente mostrou na reportagem. Sobre monitores nas escolas, a gente vai falar disso já já. A Lori diz que é aprovada no concurso para monitor e está esperando ser chamada. Tem reclamação disso. Sobre o deputado Robério Negreiros, Gleides viajou quando deveria estar trabalhando, assina o ponto e não houve má fé? A falta de monitores nas escolas públicas prejudica o ensino de alunos especiais. A publicação do decreto depende da Secretaria de Fazenda, que ainda não divulgou uma data. O caminho para o Guará na EPGU está mais complicado hoje por causa de um acidente entre carro e moto. A gente volta já já! Últimas notícias. Um caminhão carregado de vergalhões de ferro tombou no viaduto da EPGU sobre a Épia. Um passageiro de 38 anos teve cortes no rosto, nas mãos e foi levado pelos bombeiros para o hospital de base. O motorista de 34 anos nada sofreu. A polícia não soube informar o que causou o acidente. Como o caminhão ocupou uma faixa, o trânsito ficou congestionado para quem fazia o retorno para o zoológico. Imagens de um incêndio no Jardim Botânico que atinge a vegetação, veja só, perto do condomínio Quintas do Sol. 26 bombeiros estão combatendo as chamas e ainda não se sabe o que causou esse incêndio. 2 adolescentes foram apreendidos com um carro roubado em Ceilândia. O carro foi roubado noite passada em Ceilândia e foi visto passando hoje à tarde na QNM 10. A PM foi chamada, os adolescentes tentaram fugir, bateram o carro e continuaram a fuga a pé. Na QNM 4 eles foram apreendidos. Os 2 foram levados para a delegacia da criança e do adolescente. Na colônia agrícola Samambaia, a polícia prendeu um homem que aplicava golpes na internet. Alan dos Santos Pinho, de 40 anos, foi preso num depósito clandestino onde guardava 4 carros, frutos de golpes em sites de aluguel e venda de ágio na internet. Segundo a polícia, Alan tem passagens por homicídio e tentativa de homicídio e agora vai responder por receptação qualificada, usura e associação criminosa. Outros 2 homens suspeitos de fazer parte do esquema estão sendo procurados.
Aqui nas redes, a Michele diz que na 040 em Valparaíso também tem vendedores na pista, ela acha bem perigoso. A Fátima diz, esta mulher que tem que levar a prisão perpétua para o resto da vida dela, o que ela fez com o filho, no caso Juan, não é? Naquele caso chocante. A Kátia diz, cadê as câmeras de vigilância nas ruas para evitar tanta violência? A Márcia fala a mesma coisa, referente a esse sequestro relâmpago, cadê as câmeras de segurança que o governo prometeu? Obrigado a todos pela sua companhia, pela sua mensagem. Um abraço. Até amanhã.